pessoal, vamos para mais uma aula. Essa aula vamos estudar um pouquinho de lentes. Aulas anteriores falamos de espelho, onde o fenômeno principal era o fenômeno da reflexão. Agora na lentes teremos a refração, a variação das características da velocidade. Esse conteúdo está na apostila 2, aula 28, lentes esféricas, determinação gráfica de imagens, página 118. Então as lentes podem ser classificadas lentes convergentes ou de borda fina, ou lentes divergentes ou de borda grossa, tudo bem? A classificação delas é devido ao aspecto delas mesmo, aspecto físico. Então, aqui é a minha representação, esquema. Borda fina, a extremidade é fina. Realmente, quando eu pego uma lente, é esse o aspecto dela. A extremidade é mais fina do que o centro. Característica das bordas da lente de borda fina. Todo raio de luz que atravessa essa lente, a tendência é convergir, se unir, tudo bem? Existe uma aproximação dos raios de luz. Aqui nosso exemplo, todo raio de luz chegando paralelo a um eixo que chamamos eixo principal, ele atravessa a lente, sofre um desvio e passa por um ponto denominado foco. Lente divergente. Então, a lente divergente tem a borda grossa, que é a representação, informando que a parte extrema aqui é mais grossa, é mais espessa do que a região central. E aqui temos uma fotografia de uma lente de borda grossa, tá bem? Lente convergente, os raios de luz convergem. Lente divergente, os raios de luz que chegam paralelo divergem, ocorre um afastamento dos raios de luz. Então, algumas características, alguns raios notáveis que nós devemos saber. Então, eu tenho uma lente, tem o eixo principal, que é um eixo imaginário, que divide essa lente em duas partes simétricas. Todo raio de luz que incide num ponto da lente chamado de vértice ou centro óptico, ele atravessa a lente como se não tivesse ocorrido nada, também não sofre desvio. E tanto na lente de borda fina como na lente de borda grossa. Então, todo raio de luz que incide na lente passando pelo vértice ou centro óptico, atravessa a lente sem sofrer desvio. Todo raio de luz que chega na lente, passando por um ponto denominado antiprincipal, então nós temos aqui, o meu eixo imaginário, que é o meu eixo principal. Nesse eixo imaginário tem um ponto chamado foco e um ponto chamado antiprincipal, que pode ser antiprincipal objeto ou antiprincipal imagem, foco objeto ou foco imagem, tanto para a lente de borda fina como para a lente de borda grossa. No entanto, aqui vale a ressalva. Sempre quando eu estiver falando de borda fina, o meu antiprincipal objeto e o foco objeto, eles estão do lado que a luz chega à lente. Na minha lente divergente, o foco objeto e o antiprincipal estão do lado oposto ao lado que a luz está chegando. Então, a luz está chegando do lado esquerdo, o meu foco objeto e o antiprincipal objeto estão do lado direito. Então, esses são os aspectos aí do raio de luz que passa pelo vértice, que chega na lente passando pelo vértice, e do raio de luz que chega às lentes passando pelo seu antiprincipal. Aqui na lente divergente, o que nós verificamos aqui? O raio de luz ele não passa pelo antiprincipal objeto, mas seu prolongamento sim. Então, um raio de luz cujo prolongamento passa pelo antiprincipal objeto, ele sai da lente, ele atravessa a lente, passando pelo antiprincipal imagem. É como se ou o raio de luz passa aqui, ou o seu prolongamento. Então, ele se afasta da lente como seu prolongamento passando pelo antiprincipal. Qual outra característica? Todo raio de luz que chega paralelo ao eixo principal da lente, tanto borda fina como borda grossa, ele atravessa a lente e passa por um ponto chamado foco imagem. Aqui a luz efetivamente passou na lente convergente, passou por esse ponto chamado foco imagem. Agora na lente divergente já é complicado, já é diferente, porque nós temos que o raio de luz que chegou paralelo ao foco objeto, então ele atravessa a lente como se estivesse saindo do foco imagem. O seu prolongamento passa pelo foco imagem. Na lente convergente, não. O raio de luz efetivamente passa pelo foco imagem. Então, eu tenho um raio de luz chegando paralelo, eu também posso ter um raio de luz passando pelo foco objeto. Então, o raio de luz passando pelo foco, ou o seu prolongamento passando pelo foco.
que acontece? O raio de luz sai da lente paralela ao eixo principal. O raio de luz sai da lente paralela, de uma direção paralela ao eixo principal. Agora vamos aplicar esses conceitos, essas estratégias em exercício. Então, utilizando as propriedades dos pontos notáveis, determine em cada caso a imagem formada pelos espelhos esféricos. Para a vela, objeto O, classificando essas imagens quanto à natureza, real, virtual ou imprópria. E o tamanho pode ser maior, igual ou menor que o objeto, e a posição, direita, invertida, em relação ao objeto. Então, como que nós vamos fazer essa representação? Vamos utilizar aqueles raios notáveis que comentamos anteriormente. Preciso apenas de 2 raios notáveis. Com esses 2 raios notáveis, o local que eles se cruzam é o local de formação da nossa imagem. Então, nós temos aqui, ó, a nossa velinha. Dessa velinha sai um raio de luz paralelo ao eixo principal. Se chega paralelo, sai passando pelo foco imagem, lente convergente. Se um raio de luz passa pelo vértice, ele atravessa a lente como se não sofrendo mudança em sua direção. O que acontece? Deste lado para onde a luz está indo, nós não temos o cruzamento do raio de luz. No entanto, se eu prolongo para trás, aí eu vejo o cruzamento aqui nesse ponto. Então, isso é característica de imagem virtual, que nem nós vimos no estudo de espelhos. Então, vamos classificar. Primeiro, a imagem ela é formada pelo prolongamento dos raios de luz. Então, eu tenho uma imagem virtual. Verificando, comparando o objeto com minha imagem, a imagem é maior e a posição dela é direita. Característica que a gente pode utilizar também, isso daqui é o princípio de funcionamento da lupa. Então, a imagem é virtual, ela é direita e ela é maior, sendo esse esquema é o esquema de uma lupa, como que a lupa funciona. E também, então, temos uma lente convergente, borda fina e o objeto posicionado no foco objeto. Então, o que vai acontecer? Desse ponto da vela sai um raio de luz paralelo ao eixo principal, ele atravessa a lente, passando pelo foco imagem. O raio de luz que incide no vértice, ele atravessa a lente sem sofrer desvio. Característica aqui, ó. Esses 2 raios são paralelos, significa que eles não se cruzam para o meu lado direito e também para o lado esquerdo. Quando não existe esse cruzamento dos raios de luz, eu falo que a minha imagem é imprópria. Então, essa imagem é imprópria. Outro caso, item C. Agora, meu objeto está entre o anteprincipal objeto e o foco. Então, onde que será formada a imagem? Traço o raio de luz, escolhi aqui, chega paralelo, sofre um desvio e se dirige para o foco, imagem, chega pelo vértice, atravessa sem sofrer desvio. Aqui os raios de luz se cruzaram aqui, então aqui eu tenho a formação da minha imagem. Agora vamos para as características. Quando o raio de luz se cruza, efetivamente eu tenho uma imagem real. Lembrando que toda imagem real ela é projetada, ela pode ser projetada. Se nós colocarmos uma tela aqui e a pessoa estiver desse lado olhando para a tela, ele vai verificar, ele vai observar a imagem da vela. Então, nossa imagem ela é real, ela é invertida e ela é maior. Então, esse esquema é um esquema de funcionamento de projetores, tudo bem? Então, nós temos projetores de cinema. Então, a imagem é real, invertida e maior. Só que no cinema, o aparelho tem uma opção para fazer essa imagem sair da posição normal para a gente assistir. Entender. Então, nós temos aqui, novamente, uma lente convergente, o objeto situado no anteprincipal objeto, onde será formada a imagem. Então, o que nós temos aqui? Ó? O raio de luz chegou paralelo, saiu passando pelo foco imagem, chegou passando pelo vértice, atravessa sem sofrer desvio. Aqui nós temos o cruzamento do raio de luz, característica desse objeto. Primeiro, essa imagem é real, essa imagem tem o mesmo tamanho e ela é invertida. Então, a imagem é real, invertida e tem o mesmo tamanho. Tem E. Então, tem um objeto agora antes do anteprincipal objeto. Vamos montar a imagem. Raio chegando paralelo e raio chegando pelo vértice.
Então, a nossa imagem, ela é real, ela é invertida, toda imagem real é invertida, tudo bem, pessoal? Toda imagem real é invertida, e nesse caso aqui também ela é menor que o objeto. Então, nessa situação, quando o objeto está antes do principal, minha imagem é real, menor e invertida. Para finalizar, item F, então, a lente divergente. Então, para a lente divergente, independente da posição que eu coloco o meu objeto, a imagem sempre tem as mesmas características. Quais são essas características? Então, um raio de luz que chegou paralelo ao eixo principal, ele sai passando pelo foco. Que foco? Foco imagem. Então, vem com a reguinha aqui, eu alinho deste ponto até aqui e continuo. Aqui tracejado, como se o raio de luz estivesse passando por aqui. Chega pelo vértice, sai pelo vértice. O prolongamento é como se ele tivesse vindo aqui para trás. Então, o prolongamento desse raio de luz está sobre ele mesmo e ele se cruza com outro prolongamento aqui. Então, neste ponto da intersecção dos prolongamentos do raio de luz para a lente divergente, é que nós teremos a formação da nossa imagem. Característica dela: primeiro, ela é virtual, toda lente divergente produz imagem virtual. Ela é menor e ela é direita. Então, minha imagem é virtual, direita e menor. Encerramos a nossa aula de determinação gráfica de lentes. Então, sobrou para vocês exercício 2 e exercício 3 para resolverem. Um grande abraço e até mais.